Começamos agora uma jornada que vai se alongar por um período que é a de usar os conceitos que eu explorei num vídeo. O vídeo anterior a esse, anterior cronologicamente, porque não existe anterioridade, não é? Ou posteridade em relação a vídeos que abordam textos. Mas para poder adentrar os textos que eu quero, né, discutir com vocês, não tem como fazê-lo sem alguns vídeos que são, eu chamo de hub, né? Hub é quando você tem um cabo central e dele, né, esse cabo central ele bate no hub, e desse hub, né, ramificações surgem, que é o vídeo chamado Câmara Clara. Então, se você começou a assistir esse, dá um pause, volta, assiste aquele curtinho, não é muito longo. Aliás, nenhum deles deve ter mais de 20 minutos, tá? Às vezes eu extrapolo, quase sempre eu fico a menos do 20. E eu decidi falar da obra que eu vou falar agora por uma solicitação que me foi feita há quase 20 anos. 20 não, desculpa, né? Vou dizer há mais ou menos 15, quando eu criei esse canal. A internet ainda não era quase nada. A gente não podia imaginar que ela se tornaria o que se tornou. E eu tinha criado o canal realmente para compartilhar momentos da vida. Ele tinha meu nome, canal Thiago Carbonell. Depois ele virou canal Alunos do Carbonell. E depois ele virou Sérgio de Saber, que foi um projeto criado numa mesa de bar entre professores. Ele chegou a ganhar corpo, teve uma sede mesmo, um prédio, mas não rolou. Então, restei eu, né? Com o propósito de levar conhecimento sem expectativa nenhuma de ganho, nem de seguidor, de nada. É compartilhar. É poder, né, olhar para uma câmera, que seja de um celular, num ring light, e falar, e deixar. Como se, imaginem assim, alguém que esteja no corredor da morte quisesse poder deixar tudo, o máximo que pudesse, porque no fundo nós estamos caminhando em direção a um fim, tá? Mas não pensem, esqueçam essa imagem por um tempo. É um legado, é deixar algo para a posteridade, para que, né, enquanto esse arquivo existir, ele possa fazer sentido. Pois bem, naquela época, quando esse canal foi criado, eu trabalhava, eu era professor numa faculdade particular, em que eu coordenava as atividades do curso de letras. E parte dessas atividades envolvia a promover ações ou trabalhar em ações de extensão fora da universidade para a comunidade. E surgiu uma oportunidade muito interessante de reciclar professores. Só que para isso era preciso ir às escolas, nos horários que fosse possível, para saber qual era a realidade dos professores que seriam os nossos alunos num curso de reciclagem. Naquela época, creio que até hoje, eu creio, o Estado de São Paulo tinha um programa de livros
não didáticos, livros de literatura. Eu nem posso chamar de paradidático, seria ofensivo. E os alunos recebiam umas caixas com livros. E eu estava numa sala de aula quando isso aconteceu. E os alunos receberam. E naquela ocasião, eram 3 livros por caixa. Um dos livros que estava na caixa era Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa. Eu, logicamente, estava numa sala com uma professora de língua portuguesa. Eu fiquei muito feliz de ver que o Estado estava acreditando no aluno a ponto de dar aquela obra, que é um livro que assusta, né, mesmo intelectuais, porque, né, começa assim: nonada, tiros de homem você ouviu não. Estranho, né? Nossa, que jeito incomum. A primeira palavra é nonada. Não é no nada. É nonada. Como se fosse cocada, só que você tira o Cs e coloca a N no lugar. Me entusiasmou, sabe? Inclusive porque eu mesmo ganhei uma caixinha. Tá? Eu tenho a primeira edição que eu li, que é a segunda edição, publicada pela José Olímpio, e depois, como esse livro é muito importante, fazem edições comemorativas, né? E eu não nego o meu lado consumista com livros. Eu comprei uma edição que tem uma capa de um tecido, e Grande Sertão Veredas é escrito com uma lã vermelha costurada. Então, eu vi assim o olhar dos alunos pegando aquele livro, sabe, erguendo para sentir o peso, folheando, alguns cheirando o livro, tá? E pensei comigo, que coisa bonita, né? Eles vão levar para casa Grande Sertão Veredas, a obra máxima da literatura brasileira do século XX. Como já acabou, a gente pode dizer, foi a obra máxima do século XX. Eu olhei para a professora, que também abriu a caixa dela, e senti o abatimento de uma tristeza nela. Sabe? Como quem pensasse, que droga. Eu anotei aquilo, né? Acho que vocês já me ouviram dizer que eu sou uma pessoa muito sistemática. Tudo que me parece importante eu anoto. Quando acabou, tocou o sinal, era o sinal final, eram as últimas aulas. Eu me levantei, peguei a minha caixinha, feliz da vida, adoro livros, né? E fui até ela fazer alguns questionamentos de partes da aula. E ela estava meio aérea, sabe, no responder a questão. E falou, eu pedi para me tratasse de você. Eu era bem jovem, né? Eu tinha 30 anos na época. E ela falou, você vê, né? Daria para fornecer a essas crianças, e a gente está falando de alunos de ensino médio, né? Daria para fornecer a essas crianças outros livros tão mais convidativos do que Grande Sertão Veredas? Eu disse, mas Grande Sertão Veredas é uma obra que pode surpreender o leitor. Eu vi muitas vezes, claro, na rede particular, alunos ousarem e não se decepcionarem, acreditem, não se decepcionarem ao se aventurar em Grande Sertão Veredas. Só que ela não tinha essa mesma fé nos alunos dela. Eu, obviamente, respeito muito isso. E me interessou saber dela. E ela, sabe, pôs para fora a generalização, que eu também entendo, né? Porque ela é quem milita ali todo dia.
Eu estava ali aquele dia. Quando saí com ela, havia um cesto de lixo, assim, mas ele não era como um tambor fechado. Ele era feito de, assim, como fosse uns arames mais duros, né? De modo que dava para ver o que se jogava lá desde do fundo até o alto. E estavam as caixas de livro. E eu, assim, né, meio que desliguei da conversa com ela, chamei a pessoa que estava ali cuidando da porta e perguntei se ela podia me ajudar. E eu peguei aquelas caixas, havia caixas fechadas, tá? E pedi, você pode me ajudar a levar até o meu carro? Porque eu vou distribuir isso para os meus alunos na faculdade particular, porque muitos deles, né, a maioria delas, alguns deles, não tem acesso, esse acesso. Aquilo me entristeceu um pouco. Mas eu não aceito a realidade de que seja um livro inacessível. E esse vídeo, ele é o começo, né? Eu não sei quantos vídeos Grande Sertão Veredas a gente vai ter, mas a gente vai ter todos os necessários. Porque se algo que é um princípio da minha vida como professora, nenhum aluno fica para trás. Tá? E entender Grande Sertão Veredas é entender algo essencial. A minha vida é o sertão, não o sertão geográfico. Tá? A minha vida e a sua vida são sertões diferentes, mas é sertão. Nós estamos longe do que se pode chamar de uma vitalidade, de uma abundância que é da natureza litorânea. Não pela praia, pela cerveja, pelo biscoito Globo, pelo camarão frito, não. Lá existe, não é, a fluidez vital da água. Mas aqui no sertão existencial, porque o sertão é o mundo, eu tenho que encontrar as minhas veredas. E você tem que encontrar as suas. Isso é essencial. Essa é uma obra que desce até o núcleo, ou, vamos dizer, para não exagerar, é uma daquelas raras obras que chega bem perto do núcleo existencial humano, em que um personagem chamado Riobaldo, sim, em certo momento ele se deu conta, eu tô aqui, não é? E eu não quero ficar aqui. Eu não quero ficar nesse lugar. Que é o que uma pessoa, por exemplo, profundamente deprimida deveria introjetar. E muitas vezes essa introjeção é feita com o auxílio de um profissional, que é o que é muito importante. Outras vezes é feita com força de vontade. Outras vezes é feita com aquela rede de apoio que família, amigos, ou sua família, ou a pessoa amada que vive junto faz. Que é mostrar, você está aí nesse grande sertão de sofrimento. Porém, você não é isso. Você está nesse momento. Vereda quer dizer caminho. Há muitos caminhos que nos fazem atravessar as fases desérticas da vida. Se quem está me ouvindo, se quem está me assistindo tem a minha idade ou mais, já passou por veredas inúmeras, como eu já passei. Se você tem 18 anos, pode já ter passado, mas é compreensível que talvez não tenha passado, porque houve quem te ajudou. Não há nenhum problema nisso. Só que dos 18/20 para frente, é difícil não passar. É difícil não ter que viver um momento
que parece ser: tô ferrado, minha vida acabou. Não, não acabou. Né? Como eu não posso dizer, certamente, com certeza, você vai sair dessa. Eu não posso dizer. É você quem pode dizer: tô disposto, tô disposta a tentar o máximo. Falando assim, Grande Sertão Veredas até parece um livro de autoajuda. Não é. É da mais alta literatura. E é um livro que surge no momento, 1956, quando os estudiosos olham para aquilo e veem jagunço, fazenda, sertão de Minas, vaqueiro, questões de poder, e pensam: esse tal Guimarães Rosa, João Guimarães Rosa, está fazendo o que o Graciliano Ramos já fez. A literatura regionalista, que vai de 1930 aproximadamente até década de 40, e mesmo que tenha, né, resistido um tempo é até hoje. Torto Arado tem uma pegada regionalista muito forte e é um dos melhores livros que foram escritos nos últimos anos. Tem essa pegada regionalista. Grande Sertão Veredas não. É um livro universalista, é uma obra universalista. Porque universalismo é tratar uma questão existencial que está no brasileiro dos anos 50, está no nova-iorquino dos anos 1930, está num finlandês de 1737. Ou seja, adentra a nossa profunda natureza humana. Essa é a dimensão que eu gostaria que vocês entendessem. Quando Machado de Assis escreve, né, Memórias Póstumas de Brás Cubas, e no final diz: não tive filhos, pelo menos não transmiti a ninguém o legado de nossa miséria. Ele é um homem pessimista, ácido. Ao escrever isso, é como se dissesse: minha vida não valeu a pena. Minha vida foi miséria, não de dinheiro, mas de sentimentos, de vivências. Minha vida não foi boa. Então eu chego ao fim com um consolo: não transmiti misérias a quem quer que fosse. Não tive filhos. O lado bom: não deixei de herança a minha miséria humana, das minhas incompletudes profundas. O personagem Riobaldo se encontra num momento da vida em que tudo que vai ser narrado já ocorreu. Ou seja, nós sabemos que de muitas batalhas no sertão, ele sobreviveu. Então, o interesse não é saber como a história termina. Vai morrer? Não vai morrer? Mas é como chegou até lá. Quando nós não precisamos nos ocupar de saber o fim da história, só nos resta voltar ao início dela e se ocupar como quem está num trem, viajando e muito ansioso ou ansiosa para chegar ao destino final. Às vezes até, não é, pensando: deixa eu dormir para não ficar nessa ansiedade. E ao fazer isso,
não olha pelas janelas, não olha para fora, para ver o fenômeno, não é? Enquanto o acontecimento que antecede o fim. Nesse vídeo eu não vou além disso. Deixarei vocês para fermentarem um pouquinho esses pensamentos.